Amados irmãos e irmãs, celebrar a nossa fé todos os domingos, voltados para a Palavra de Deus e para o altar da Eucaristia, é um convite para a gente se lembrar de quem nós somos. E Padre, quem nós somos? De acordo com a nossa fé, nós somos filhos amados de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança, para participarmos da sua glória, para contemplarmos o seu reino, para vivermos ao seu lado aqui na terra, contemplando na esperança a vida que nos espera lá no céu. Porque quando Deus criou o céu e a terra e todas as coisas, e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus nos criou para a vida eterna. Deus nos criou para a vida com Ele, para sermos felizes ao seu lado. Mas infelizmente o ser humano não cumpriu a sua parte naquilo que Deus pedia. Nós poderíamos ter tudo, mas o limite era daquela árvore do bem e do mal. Não se aproximem dela. Quando vocês se aproximarem, vocês vão morrer. E infelizmente a serpente venceu, convenceu os nossos pais a desobedecerem a Deus. E naquele momento da desobediência, a alegria que seria para sempre se torna dor, se torna sofrimento e se torna morte. A morte não é vontade de Deus. A morte não é querida por Deus. A morte não existe no mundo, porque Deus pensava assim, não. Deus sempre sonhou uma vida plena para todos. Deus sempre nos quis junto dele. Ele sempre nos amou e sempre vai nos amar. Vamos repetir isso? Deus sempre nos amou e Deus sempre vai nos amar. Mas aí o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou a briga entre marido e mulher. Adão disse: foi ela que me deu de comer. E ela já disse: é a serpente que me enganou. E um queria começar a colocar a culpa no outro. Porque é sempre assim. A gente sempre vai colocar no outro aquilo que a gente às vezes está devendo. Porque é mais fácil culpar alguém do que aceitar o seu próprio erro. E foi isso que eles fizeram. Adão jogava para Eva, Eva jogava para Adão, começou a briga de família. Depois Caim matou Abel por inveja, o irmão matando outro irmão. Depois a ambição, o desejo de poder foi colocado na mente e no coração dos homens. Vamos fazer uma grande torre para que a gente alcance o céu. E aí entrou no mundo a divisão das línguas, para que o ser humano se fizesse humilde e reconhecesse: somente Deus deve ser adorado. E o sofrimento continuou no mundo, até que um dia Deus ouviu a oração de Abraão. Estão lembrados da oração de Abraão? Tinha familiar dele lá em Sodoma e Gomorra. E por causa dos pecados daquela cidade, foi dito que ela ia ser destruída. Mas Abraão tinha família lá. Então ele começa a fazer uma oração dizendo para Deus: o Senhor vai tratar os justos do mesmo jeito que vai tratar os ímpios. Mas se o Senhor encontrar lá 50 justos, por causa dos 50 justos, o Senhor poderia não destruir a cidade. Senhor, por favor, não destrua a cidade. Aí o Senhor vai dizer: se eu encontrar 50 justos lá, eu não vou destruir. Aí a tadinha começa a conta, né? A conta não fecha. Aí ele humildemente bate na porta de Deus e diz: olha, não posso mentir para o Senhor. Se o Senhor não achar 50, mas tiver 40 lá, o Senhor perdoa por causa dos 40? Ah, não, sossegado. Se tiver 40,
pobre do Abraão. Senhor, bate na porta. Não tem 40 lá. Mas se tiver 30, o Senhor perdoa a cidade. Ai Deus, olha Abraão, se tiver 30 perdoamos, sim. De novo ele começa a contar. E dizia aquele que eu achava, não acho mais. Aquele outro que eu achava, não acho mais. Ele começa a perceber, não dá certo. Senhor, o que farás para nos livrar da morte? Porque parece que não tem justo lá. Anos mais tarde, Deus escuta a oração de Abraão. E naquele dia em que um homem grita a Deus no alto da cruz, ele é escutado. Aquilo que tão bonito nós cantávamos com a Ana. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Foi o grito de Jesus no Calvário. Quando ele olhou para o Pai, ele que não tinha pecado, entregando a sua vida e disse: tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E naquele dia a oração de Abraão foi escutada, porque um justo foi encontrado no meio de todos os filhos de Adão, e aquele justo pagou os nossos pecados e morreu no nosso lugar, pagando para nós aquilo que era nosso crime, mas nos tirando da morte e nos concedendo a vida. Foi aquilo que São Paulo deixou bem claro na segunda leitura da carta aos Colossenses. Ele morreu pelos nossos pecados. As nossas culpas foram levadas sobre ele. E agora, batizados, nós somos herdeiros da sua ressurreição, porque fomos mortos com Cristo e somos ressuscitados por ele. Agora nós podemos bater na porta de Deus e dizer: tem um justo que morreu no nosso lugar, perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Pai do céu. Foi isso que Jesus ensinou no Evangelho. Confie em Deus, batam na sua porta, não importa se é meia-noite, se é de madrugada, se é às 7 da manhã, se é ao meio-dia, não importa. Ele é seu Pai. Buscai e encontrarei, pedi e recebereis. Talvez não seja como aconteceu com Abraão, porque ele esperava que naquele dia nada acontecesse com Sodoma e Gomorra. Deus fez muito mais do que aquilo que ele pediu. Deus salvou a humanidade inteira dos seus pecados. Deus tirou a todos da morte e os deu a vida. Por isso que nós podemos gritar, como o salmista dizia: eu gritei a Deus e foi ouvido. A oração é sinal da fé. Quem tem fé ora. Quem não tem fé não ora. Quem tem fé confia. Quem não tem fé não confia. Quem tem fé vem à missa. Quem não tem fé não vem à missa. Quem tem fé escuta a palavra de Deus. Quem não tem fé não escuta a palavra de Deus. Quem tem fé se arrepende dos seus pecados. Quem não tem fé não se arrepende dos seus pecados. Quem tem fé espera o julgamento e a vida eterna. Quem não tem fé não espera o julgamento, porque perdeu a esperança da vida eterna. Então hoje a liturgia quer dizer para nós: alegrai-vos no Senhor, porque Ele é o Salvador das vossas vidas. E Deus escuta a vossa oração. Toda a oração é escutada por Deus. Deus jamais nos abandona. Por isso a gente pode rezar: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos o pão que precisamos, perdoa as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós confiamos em ti, porque nós sabemos que o seu amor é para sempre. Celebrar a missa é celebrar a vitória de Cristo
sobre a morte e o pecado. Celebrar a missa é lembrar do único sacrifício de Cristo, que morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos tirar da morte e nos conceder a vida eterna. Somente Deus para nos amar tanto. E porque muitas vezes nós não amamos como Ele nos ama. Vamos pedir a Ele que aumente a nossa fé. Vamos pedir a Ele que santifique as nossas vidas e que Ele nos venha ao encontro, para que, confiando nele, possamos nos tornar homens e mulheres de oração, na certeza de que um dia viveremos na glória com Ele para sempre. Que o Senhor aumente a nossa fé e santifique as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Vamos em fé.